capítulo 26. Todos acharam? O reinado de Uzias. Tendo o povo de Judá, todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabané, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod, e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto, e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes, e os campos eram férteis. Porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sobre a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que fazia guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Quero ler somente até aqui. Convido os amados irmãos para uma breve oração. Pai eterno e santo, glorificamos Teu nome. Pedimos mais uma vez perdão pelas nossas falhas e pecados. Estamos, Deus, neste culto que a Ti é devido e querendo cultuar ao Senhor. Neste momento agora, diante da Tua santíssima palavra, nós necessitamos, Deus, que o Teu Santo Espírito nos revele a Tua vontade, a Tua instrução, para que possamos aprender do Senhor, ó Deus, e para que possamos ser edificados, e que tudo isso seja para glorificar o Teu nome. Eu lhe peço mais uma vez perdão pelas minhas falhas e pecados, e clamo a Ti que neste momento eu diminua, e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, aquele cuja palavra sustenta todo o universo. Irmãos, para os homens, tudo parece ser fortuito,
Parece que as coisas acontecem ao acaso, ou então parece que as coisas acontecem quando eles estão se dedicando e se aperfeiçoando em algo e fazendo algo com excelência, com perfeição. Então parece que esses mesmos homens devem ser honrados por isso e tudo mais. Mas na verdade o ensino bíblico é que existe um Deus soberano e que, representado por Cristo, seu único Filho, aquele que veio nos salvar, governa e mantém e sustém todo o universo. Ou seja, Cristo, ele é o Senhor da história, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, e ele é o Senhor da história. E Cristo que governa tudo. O que nós vemos aqui no reinado do rei Uzias é que nós vemos que Deus maravilhosamente ajudou ele até que ele se tornou forte. Vamos ver aqui o verso 15. O finalzinho do verso 15. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque, note isso aqui, ó, foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Essa expressão aqui, maravilhosamente, tem a ver com maravilhas, tem a ver com milagres, tem a ver com sobrenatural, tem a ver com o agir de Cristo, que é o maravilhoso conselheiro. Então, o que nós vemos aqui é que Cristo conduziu o rei Isaías em todo esse progresso e em toda essa excelência que ele conseguiu como um grande estadista. Olha só, um homem que começou a governar com 16 anos, governou a sua nação por 52 anos. E aqui diz que no começo, no verso 5, ele propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Agora olha só, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então veja, aqui vai descrever do verso 6 até o verso 15, avanços que ele... Só um pouquinho. Vou tirar aqui. Tá? Avanços que ele... conquistou no seu reinado. Não será uma gravata que vai atrapalhar o sermão, não, irmãos. A não ser que Deus impeça o sermão, né? Mas sigamos em frente. Então nós vemos aqui, irmãos, que o rei Uzias, ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. E aqui nós vemos que enquanto ele se propôs a buscar ao Senhor, Deus o fez prosperar. E quando Deus agiu maravilhosamente com ele, e quando Deus o fez prosperar, ele conseguiu grandes obras, né? Deus o ajudou contra os filisteus no verso 7, contra os arábios, contra outros povos. Os amonitas o temeram tanto que davam presentes para ele. Tudo isso porque Deus estava ajudando, porque ele propôs no coração buscar a Deus, e Deus maravilhosamente o ajudava. Veja como Deus governa as coisas. Para os homens, para esses amonitas, por exemplo, que davam presentes para eles, isso era fortuito. Nossa, em Judá apareceu um grande estadista, nós temos que respeitá-lo, porque ele eram coisas humanas. Mas as Escrituras estão dizendo que era Deus agindo maravilhosamente na vida dele, enquanto ele propôs no seu coração buscar a Deus. Vocês percebem como parece ser fortuito para os homens, mas como existe um Deus soberano, governando todas as coisas, e que determina as ações. E Deus então ajudando ele maravilhosamente, os amonitas davam presentes. E ele começou a ter grandes ideias, porque Deus estava governando isto. Então, ele edificou torres no deserto. De longe, se aproximassem inimigos, de longe eles saberiam. Ele também montou um exército extremamente poderoso.
Ele cuidou da agricultura de forma que a nação começasse a se tornar menos dependente de outras nações. Ele criou uma espécie de indústria bélica, fabricando máquinas de peritos, máquinas de guerra, que foram cada vez mais tornando ele cada vez mais forte. Além do treinamento dos homens do exército, eram escudos, eram máquinas para lançar pedras, máquinas para lançar flechas pelas frestas do muro, enfim, engenhos e mais engenhos que ele foi criando, que eram novidades para a sua época, e que os outros exércitos não tinham como se comparar àquilo. E este homem então começou a se engrandecer, a sua fama começou a chegar longe. As pessoas davam presentes para ele, todos o temiam grandemente, porque falavam: esse homem é um gênio, esse homem é o maior estadista que nós já vimos, é impossível nós conseguirmos deter, caso ele queira invadir a nossa nação, nós não vamos ter segurança nenhuma, então vamos ter paz com ele, não temos o que fazer. E o que aconteceu então com Uzias? Ele se engrandeceu. É como se Uzias ele tivesse esquecido que ele havia um dia no passado proposto no seu coração buscar a Deus. Irmãos, quantos de nós passou por isso, por uma experiência parecida com essa? Talvez não tenhamos nos exaltado como nós vamos ver aqui que Uzias se exaltou. Mas quantos não passamos por experiências como esta? No começo, um dia, quando recebemos a palavra, quando entramos na comunidade cristã, quando começamos a participar da Santa Comunhão, quando estávamos ali com os nossos irmãos e irmãs, quando estava sendo ministrada sobre nós a Santa Palavra de Deus, nós propusemos no nosso coração buscar a Deus todos os dias, e nós buscávamos, e fazíamos a nossa devocional, fazíamos as nossas orações, líamos a Bíblia, procurávamos ter uma vida fiel, e Deus então operando. Talvez nós não tenhamos percebido tanto a operação de Deus, mas assim como na vida do rei Uzias, Deus sempre operou maravilhosamente na vida da sua igreja. Sempre. Na vida de cada um de nós, em cada uma das dificuldades que passamos. Eu posso afirmar para os irmãos, mesmo sem saber do passado e do que os irmãos, o que aconteceu na vida dos irmãos após a conversão de cada um, né? Mas eu posso afirmar para os irmãos que Deus estava presente governando. E que milagres aconteceram, eu posso afirmar isso para os irmãos. E que muitas coisas poderiam ter dado muito errado, se não fosse a ação de Deus na vida de cada um. Muitas coisas. Talvez nem aqui estivessem mais. Talvez nem aqui estivessem mais. Era Deus agindo maravilhosamente. Só que o tempo vai passando e parece que nós vamos esfriando, parece que vamos esquecendo que propusemos no nosso coração um dia sermos fiéis e buscarmos a Deus. Parece que deixamos de perceber como Deus age maravilhosamente na vida de cada um de nós. Parece que o jardim dos outros é sempre mais florido, parece que a grama dos outros é mais verde, parece que a vida dos outros é mais perfeita, parece que nós somos os coitadinhos do mundo, e nós começamos então a nos entristecermos e a ficarmos deprimidos, e começamos então a nos esfriar na fé, e nós olhamos que tudo lá fora parece ser melhor, e começamos a esquecer que Deus sempre agiu maravilhosamente na nossa vida. Alguns chegaram ao ponto a que chegou Uzias, que se exaltou, e eu quero convidar os irmãos para verem isso aqui, verso 16, olha só, depois dele perceber, depois de Deus o tornar extremamente forte, não pouco, extremamente forte, olha só, mas havendo já se fortificado, exaltou-se o coração, o seu coração se exaltou. E o que diz a Bíblia aqui, irmãos? O que diz a revelação de Deus aqui sobre isto? Irmãos, eu aconselho os irmãos, incentivo os irmãos a procurarem nas Escrituras, sempre que os irmãos estão lendo qualquer texto, procurem pequenos detalhes. Procurem ver pontuações e procurem pequenos detalhes, quanta riqueza tem em coisas que para nós passa desapercebido.
E nós lemos e deixamos de nos enriquecer muitas vezes. Procure pequenos detalhes. E aqui diz: mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. E muitas vezes nós nos detemos nisso. O coração dele se exaltou. E não prestamos muita atenção que diz aqui: para a sua própria ruína. O coração dele se exaltou para a sua própria ruína. O que nós estamos vendo aqui? A ação de um Deus soberano e a ação de um homem miserável pecador. A ação de um Deus soberano, que quando aquele homem miserável pecador propôs no seu coração buscar a Deus todos os dias, este Deus soberano o fez prosperar, agiu maravilhosamente na vida dele, fortaleceu a vida dele. Ele conseguiu fazer coisas, ele conseguiu caminhar, ele conseguiu muitas coisas na vida dele. Mas um dia o seu coração se exaltou, e a revelação de Deus vai dizer que esta exaltação pessoal foi para a destruição dele pessoal. Irmãos, quantas pessoas acham que não precisam mais de Deus? Quantas pessoas param de reconhecer Deus no seu dia a dia? Quantas pessoas, ao se sentarem na mesa com a sua família para fazer uma refeição, se esquecem que aquela refeição é a providência de Deus para ela? Talvez a pessoa pense e fale assim: não, mas eu trabalhei para tudo isto. Se Deus não abençoar aquilo, irmãos. Eu lembro um governador que teve no estado de São Paulo, ele muito abastado, com muito prestígio, com muito poder, era cotado para ser um presidente da República futuramente. Era um homem que tinha muitas propriedades, muito inteligente, inteligentíssimo. E ele, eu não vou citar o nome, né, mas foi um governador muito inteligente mesmo. E com uma carreira política que estava cada vez crescendo mais. E com muito recurso financeiro. Muitas empresas, tinha muitas empresas e tudo mais. E ele pegou uma doença, ele pegou uma doença que ele não conseguia se alimentar. A alimentação tinha que ser intravenosa, que fala, né? Assim, e ele não conseguia se alimentar. E eu lembro, a minha mãe não é regra de fé não, viu? Só estou comentando aqui uma coisa que eu lembrei. Eu lembro a minha mãe falando assim, falou assim: olha, um homem com tanto recurso, com tanto dinheiro, com tanto prestígio, não pode ter o prazer de comer alguma coisa que ele goste. Não pode mais. E passou não sei quantos anos daquele jeito ali, não tendo um dos prazeres mais simples da vida, que nós temos todos os dias praticamente, e não reconhecemos a bondade de Deus, a providência de Deus, não só em nos fornecer o alimento, mas nos fornecer a saúde, o paladar, a postura, a condição de poder usufruir daquilo. E os homens, eles se exaltam, eles esquecem que eles são como a flor do campo, que murcham, e caem, a sua glória, a sua formosura, ela passa. E ele se exaltou tanto que ele quis queimar incenso, né? Os irmãos sabem porque uma outra vez eu já preguei sobre o rei Uzias. Ele quis queimar incenso, que era a função do sacerdote. E o sacerdote falou: não, aqui você não vai poder fazer isso. Ele falou: eu vou porque eu sou o rei. O coração dele estava tão exaltado que ele falou: eu vou fazer isso também, que eu não preciso ser sacerdote, eu não preciso ser levantado por Deus. Eu sou o rei aqui, eu sou forte e eu vou fazer. Então a palavra aqui diz que Deus o afligiu com uma lepra, que era uma doença que na época não tinha, né? Então veja aqui, verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias, todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira, aquele mesmo que o fez prosperar, aquele mesmo que maravilhosamente tornou ele o rei mais forte da sua época. Ele esqueceu que era Deus que estava por trás conduzindo todas as coisas, e quis afrontar a Deus e falar: eu vou passar o incenso aqui. E o sacerdote falou: não, o senhor não pode fazer isso, não faça isso, não pertence, eu sou o rei e eu vou fazer. E aqui diz que Deus o feriu com lepra. Verso 21, assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morreu por ser leproso, numa casa separada,
onde foi excluído da casa do Senhor. O rei Uzias foi excomungado. E ele foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Agora olha só, descansou Uzias com seus pais, e os seus pais, e foi sepultado no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. Jotão, seu filho, se reuniu em seu lugar. Na sua lápide não estava escrito, aqui descansa um grande homem de Deus, lá não estava escrito isso. Aqui descansa um grande estadista, lá não estava escrito isso. Aqui descansa um homem muito próspero, não estava escrito isso. Sabe o que estava escrito ali? Cuidado, lepra. Se afaste, não chegue perto. Leproso. Excluído de tudo até na morte. E foi sepultado com uma placa escrito leproso. E eu quero fazer uma comparação rápida com o rei Josias em 2 Reis capítulo 22. Rapidamente. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida e era filha de Adaías, de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Josias, ele começou como começou Uzias, propondo-se também no seu coração ser fiel a Deus. Deus, Cristo, maravilhosamente agiu na vida de Josias, como agiu na vida de Uzias. Só que o Josias, ele não se exaltou pessoalmente. Ele continuou servindo a Deus. Sabe por quê? Porque Ilquias, ele achou o livro da lei que havia se perdido. Olha só, justamente durante o período do reinado de Josias, Ilquias achou o livro da lei. O povo estava sem o livro da lei há décadas. Não sabiam mais a direção de Deus. E estavam se perdendo nas suas idolatrias, nas suas vãs imaginações, nos seus vãos pensamentos. E aqui Ilquias achou o livro. E quando Ilquias achou o livro, ele levou para o rei. E sabe que o rei, que já tinha reformado a sua casa, sabe o que o rei fez? Ele falou, leia para mim este livro. E quando Ilquias leu o livro para Josias, Josias falou, é a palavra de Deus revelada, vamos ser fiéis a este livro. E decretou que as pessoas tinham que ser fiéis a este livro. E começou a viver de acordo com as inscrições do livro. Colocou pessoas fiéis ao seu lado. A leitura transformou ainda mais o seu coração em obediência e fidelidade a Deus. Irmãos, não é à toa que Deus revelou as Escrituras. Deus revelou as Escrituras inteiras, do primeiro versículo do Gênesis ao último do Apocalipse. Não é para nós ficarmos nos alimentando com versículos isolados, em adesivos em carro, em calendários pendurados na parede, versículos isolados a esmo, aquela caixinha de promessas. Não é para nós nos alimentarmos disso, é para nós mergulharmos nesta revelação de Deus todos os dias. Isto é vida para nós, é tudo revelação de Deus. E quando o rei Josias pediu para Ilquias ler aquele livro, ele falou a revelação de Deus, vamos seguir. Sabe o que aconteceu aqui? Deus, ele ia e puniu a nação. Deus tinha que punir a nação, certo? Deus havia determinado punir a nação. Mas Josias, ele foi tão fiel a Deus, quando ele teve contato com a revelação de Deus, que Deus poupou Josias de ver o mal. Eu acho que está aqui a partir do verso 15. Eles foram na profetisa Hulda, e aqui verso 15, ó. Ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor. É Deus falando com Josias. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Todas as palavras que eu já tinha decretado, eu vou cumprir minha promessa. Todas as palavras do livro, elas serão cumpridas. Toda a sentença de Deus, o Apocalipse, tudo que você lê na Bíblia,
todas as promessas e todas as ameaças serão cumpridas à risca. E são efetivamente todos os dias cumpridas à risca. Mas olha só como Deus sabe guardar os seus. Olha só como Deus sabe guardar aqueles que confiam e que temem o seu nome. Verso 17, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras de suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Ou seja, Deus não precisa que os eventos aconteçam para ele saber o que vai fazer. Deus é onisciente. O que esses homens fizeram, que acendeu a ira de Deus, já estava revelado nas escrituras do próprio Deus. E que Uquias leu para o rei. Verso 18. Porém, olha só, a ação individual de Deus. Ou seja, as profecias e ameaças que Deus fez genericamente, que está escrito aqui, elas vão se cumprir. Agora olha o cuidado individual de Deus para com aquele que o teme. Olha que coisa linda, irmãos. Porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes dizeis: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste que falei contra este lugar, e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Olha só, que Deus incrível, como a palavra de Cristo sustenta todo o universo. Todas as profecias contra aquele lugar vai se cumprir, já estava escrito, já estava determinado, vai se cumprir, não vai mudar uma vírgula, não vai cair um tio do que Deus determinou. Mas a pessoa individual, Deus cuida da pessoa individualmente. Se Deus tiver que punir o Brasil, Deus vai cuidar individualmente daquele que é fiel. Mais ou menos assim. Olha só, como você fez tudo isso e se humilhou, ao contrário de Uzias que se exaltou, né? Ele se humilhou e rasgou as vestes, tal. Eu também te ouvi, pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei essa resposta. Ou seja, durante os dias de vida de Josias, Deus não fez aquela sentença, aquela ameaça que Deus havia feito e determinado para punir aquela nação. Durante os dias de Josias, houve paz, ele ficou em paz, os olhos dele não viram mal, Deus guardou ele teve uma vida feliz até o final. E quando chegou o final da vida dele, que ele foi feliz, em paz, sem ver o mal, aí Deus desceu o braço contra a nação e cumpriu todas as palavras. Irmãos, esse Deus merece ser glorificado, porque o que Deus fez com Josias aqui é o que ele faz com cada um de nós. Ninguém é pequeno, aliás, todos somos pequenos diante de Deus, mas ninguém se sinta pequeno demais ou inferior demais, que Deus não possa ir e cuidar de você exclusivamente, de forma personalizada, individualmente. Você, o universo que você é, a pessoa que você é, tudo que compõe você, Deus se preocupa e te ama e vai cuidar de você. Basta você ser fiel e buscar a presença dEle. Se humilhe diante dEle, porque Ele é Deus. Uzias se exaltou, se engrandeceu. Josias se humilhou diante de Deus. Deus vai cumprir, obviamente Deus vai cumprir. Deus vai condenar o mal, Deus vai condenar os cruéis, Deus vai condenar as nações ímpias. Deus vai fazer tudo que está escrito. E já fez ao longo da história. E nós já vimos muitas coisas. Mas Deus vai tratar também individualmente com cada um que confia nele. Cada um que teme. Tem um memorial escrito diante dele, com o nome de cada um que teme ao Senhor. Então não se preocupe que a nossa época, irmãos, é uma época de apostasia. É uma época de inversão da moral. Não se preocupem, as mulheres não sigam esse movimento feminista. Os homens, sejam homens de Deus e tratem suas mulheres com respeito e com graça. E protejam elas, e sejam todos nós, todos, fiéis ao Senhor, porque a palavra dele vai se cumprir, tanto promessas como ameaças, mas ele sabe reconhecer o justo, ele sabe reconhecer aquele que se humilha diante dele, fala: Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado, o Senhor está certo, eu estou errado. Um pastor, um presbítero,
Tem que chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor está certo, eu estou errado. O Senhor está certo. Se humilhe diante da poderosa mão de Deus, porque a seu tempo Ele exaltará. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero, como resposta a esse sermão, louvarmos a Deus com o Salmo 15.